Olá, boa noite. Estamos iniciando aqui, boa noite. Muito bom. Boa noite, Paulinha, Thiago, Elaine, Bira, de Presidente Prudente. Deixa eu deixar aqui o tema da live escrito. Boa noite, dona Ana Maria Augusto. O sentido da liderança. E vou gravar aqui. Fixado. Estamos só esperando o nosso Luiz Henrique entrar aqui. Acho que a live de ontem foi muito bacana com o Silvio. Quem pôde estar presente pode dar o testemunho aí. E a gente teve uma bela de uma audiência, maior do que a gente esperava, né? Acho que não ficou em nenhum momento abaixo de 300 pessoas. E foi muito, muito bacana, né? As considerações do Silvio, tenho certeza que hoje também será. Luiz Henrique já entrou. Eu, em tese, autorizei. Fala, doutor. Henrico, meu caro, boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Você? Ótimo, melhor do que eu mereço. Maravilha, E pior do que eu... meu caro. Bom, Bom encontrá-lo por aqui, viu? Uma alegria estar aqui contigo. na alegria minha aqui, que não, doutor Luiz Henrique. Como que tá tudo por aí? Maria Clara, Guido, Beatriz? Tudo muito certo. A gente está Que bom. se adaptando, né? Porque acho que a mudança do primeiro para o segundo filho, de ter um para ter dois, é complexo, né? Muda a dinâmica, mas está indo super bem. Beatriz está Ótimo. saúde, então estamos muito felizes. Que bom, meu cara. E por aí, tudo bem? Também, tudo em ordem, tudo muito bem. Molecada tá bem, estão dormindo já, brincaram o dia todo, parquinho, piscina, estão derrubados aqui já. Desde as 7h30 estão todos na cama já dormindo. Mas estão todos muito bem. Estamos pulando o carnaval aí. Ficamos aqui em família, brincando por aqui. Maravilha. Então, vamos dar mais um minutinho, Liz, aí a gente a nossa conversa. Não sei se você chegou a... Você comentou comigo que assistiu alguns trechos da live do Silvio, né? Tem algumas pessoas aqui que também tiveram presentes ontem. Foi muito bacana, né? O Silvio é uma pessoa fora de série. E para esse tema sobre virtudes e liderança, né? Que a aula, são as aulas que ele dá também na Escola de Formação de Líderes, ele tem reflexões que para mim são muito importantes. Então foi bem bacana e colocou o sarrafo lá em cima. Acho que você está com responsabilidade. Nós estamos com responsabilidade aqui hoje. Foi muito bom, eu assisti a live toda. Ontem eu assisti uma boa parte, aí hoje eu terminei de assistir a parte final. Foi excepcional. E de fato uma audiência grande, o pessoal bem participativo. Enfim, inclusive quem estiver nessa live vai disparando aviãozinho, né? No canto inferior direito aí tem o ícone do famigerado aviãozinho, dispara, vai chamando as pessoas aqui para a live. Vamos deixar também a audiência lá em cima, tá bem? Mas foi muito boa a live de ontem, gostei demais. Poder ouvir o Silvio, enfim, é sempre uma grande graça, muito enriquecedor. Kiki, amigo, vamos começar. Eu queria, em primeiro lugar, te agradecer muito por aceitar o convite para participar conosco aqui no perfil do Instituto Libicon dessa live, dessa semana de lives, né? Como eu falei ontem, nós estamos fazendo uma sequência de 4 lives
que vão culminar com o lançamento da Escola de Formação de Líderes aberta para todo mundo que quiser se inscrever. Então, todo mundo que acompanha o projeto e o Instituto há bastante tempo sabe o quanto é uma novidade isso, né? O quanto a gente permanecer sempre nesse convite mais pessoal, sempre fora das redes sociais, agora estamos nesse novo momento. Então, muito obrigado por poder participar e trazer também o teu público, né, que é um público enorme, muito qualificado, para conhecer o Instituto. E eu queria, antes de começar a tratar propriamente do tema, Luiz, te dar uma oportunidade de falar um pouco. Eu acho que conhecer, todo mundo aqui conhece, né, de uma forma ou de outra, o trabalho que você faz com a logoterapia em particular, né, psicologia em geral, a logoterapia em particular, principalmente com a pós-graduação em logoterapia, que eu tenho testemunhos familiares que é excepcional, e testemunhos de amigos também. Então, sinta-se livre para se apresentar um pouco também, mas, sobretudo, queria que você falasse um pouco da tua experiência com o Instituto Libicon e com a Escola de Formação de Líderes, né? Como é que você conheceu e o que essa escola e esse instituto significam na tua trajetória e na tua formação, na tua vida, amigo? Ótimo, ótimo, excelente. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, Henrico, e eu preciso falar isso assim, enquanto um dever que eu tenho, sabe? Boa parte daquilo que hoje eu uso na minha vida, na verdade, boa parte daquilo que eu venho usando na minha vida nos últimos 9 anos. E quando eu digo na minha vida, eu digo na minha profissão de psicólogo, nas aulas que eu ministro, na empresa que hoje eu tenho, nas relações, nos vínculos que hoje eu estabeleço. Boa parte disso tudo eu devo à formação que eu recebi no Instituto Liberdade e Comunidade, né? Que durante um bom tempo chamávamos carinhosamente de projeto e que depois se tornou o Instituto Libicon, Instituto Liberdade e Comunidade, né? Enfim, eu tenho uma gratidão enorme pelo projeto, pelo Instituto Libicon. Eu recebi o convite para fazer a Escola de Formação de Líderes em 2013, salvo engano, final de 2013, né, para uma escola que começaria em 2014. Em 2013, Henrico, eu estava formado já em psicologia, eu já trabalhava com clínica em psicologia, já fazia atendimentos na área clínica, eu estava recém-formado em filosofia, eu não estava nem noivo ainda da Thaís, né? Ainda namorávamos, enfim. Nos tornamos noivo em 2014, casamos em 2015. E em 2013 vieram aqui para São Carlos, o Luciano e o Wagner, e eles me convidaram para uma escola de formação de líderes, né? Uma escola que aconteceria em 5 finais de semana. Então seriam 5 finais de semana na cidade de Agudos, né, que não é tão próxima aqui da minha cidade de São Carlos. Seriam 5 finais de semana ao longo de 2014, e as aulas começariam às sextas-feiras e terminariam sempre aos domingos, né? Então, assim, de sexta a domingo seriam as escolas, seriam 15 dias durante o ano de formação, né? Enfim, no primeiro momento eu relutei e disse que realmente não tinha por onde, né? Eu estava com diversos trabalhos, né? Estava iniciando várias outras atividades, enfim. E eles fizeram por onde para me convencer. E uma das formas que eles se utilizaram para me convencer foi mostrando os temas e os professores dessa escola de formação de líderes, né? E isso, de fato, foi o suficiente para que eu aceitasse o convite. Eu olhei o folder, era um folder, inclusive, assim, muito bonito, né? Que apresentava os módulos e tinha uma breve descrição dos professores. E aí, no folder, tinha lá a descrição. Primeiro módulo, Fundamentos da Filosofia. Foi interessante, eu tinha acabado de me formar em filosofia, né? E um dos professores era um tal de César Saldanha. E aí eu fui ler um pouco quem era o César Saldanha. Bom, eu não o conheço, mas me interesso bastante, né, por esse tema e em especial por esse homem, né, pelos trabalhos que ele fez, por tudo aquilo que aqui está sendo descrito. Segundo módulo, Psicologia, né, Fundamentos da Psicologia. Mais especificamente, a logoterapia. Bom, na época eu era psicólogo e trabalhava com fenomenologia, estava um pouco lá na design análise, no existencialismo, mas tinha um desejo muito grande de conhecer a logoterapia. Até então tinha lido alguns livros de Viktor Frankl, mas não sabia muito bem como isso poderia se organizar numa teoria. E quem ia ministrar esse curso era a professora Heloísa Reis Marino, né, que era presidente
na época da Sociedade Brasileira de Logoterapia. Muito bem, isso já, né, fez brilhar aquela escola aos meus olhos. Terceiro módulo, teologia. Depois esse módulo veio a se tornar ética das virtudes, enfim, mas na oportunidade era teologia. Professor era Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. Falei, caramba, não é possível, cara. Padre Paulo vai estar lá, vai estar lá. Eu já era um assíduo seguidor do Padre Paulo Ricardo. Enfim, eu fui fazer a Escola de Formação de Líderes, fiz durante todo o ano de 2014, refiz em 2015, 2016, 2017, 2018. E eu conheci o projeto nas escolas de formação de líderes. E assim, eu nunca havia recebido uma formação tão densa, com tanta honestidade intelectual. Aquilo, de fato, foi um marco na minha vida. Né? Foi, assim, uma grande virada de chave para mim. Em 2014, eu fiz a escola e em 2014 mesmo, naquele mesmo ano, eu comecei a minha formação em logoterapia. A própria logoterapia eu conheci na Escola de Formação de Líderes e, por conta da escola, eu fui fazer a pós em logoterapia. Enfim, então, assim, eu sou extremamente grato à Escola de Formação de Líderes e reitero, boa parte daquilo que hoje eu uso na minha empresa, né, nas minhas aulas, eu aprendi junto ao Instituto Libicon, no convívio com o Reinaldo Augusto, no convívio com você, Henrique, nos trabalhos que eu desenvolvi depois junto ao Instituto, como psicólogo, como voluntário, enfim, como mandatário. Eu sou extremamente grato a isso tudo. Então, essa é um pouco da minha história com o Instituto Libicon. Não, excelente, Luiz. Eu lembro que a gente se conheceu, era no gabinete do Reinaldo, estava com a Thaís, isso foi 2014, o iníciozinho de 2015, de fato, você estava se preparando para casar. E lembro que já naquele momento eu intuí uma amizade nascente. Mas vamos direto ao assunto. Luiz, deixa eu te falar uma coisa. Ontem, na live com o Silvio, um dos trechos, você vai se lembrar, a gente fez uma distinção entre chefia e liderança, tá certo? Entre um cargo de mando e o fenômeno em si da liderança. E me parece muito razoável dizer que a diferença, ou uma das diferenças principais entre ser chefe e ser líder, está justamente no tema da live, no sentido, no propósito da liderança em comparação com o da chefia. Então, eu vou fazer uma pergunta direta e reta para você explorar da maneira que te parecer mais apropriada. A pergunta é justamente essa. Qual o sentido da liderança? Qual o sentido de falar em liderança hoje? Qual que é o propósito que está por trás desse termo que para nós é tão central? Liderança. Qual é o sentido Perfeito. da Perfeito. A liderança, Rico, ela é uma ação livre e responsável. Né? E essa ação, que é vivida de forma livre e responsável, ela nasce de uma personalidade saudável, uma personalidade madura. A liderança, ela não é uma função. A chefia, por exemplo, é uma função. A chefia tem atribuições próprias, é uma função específica. A liderança, ela não é uma função. A liderança, ela é, antes disso, um ato de entrega, um gesto de serviço, né, que nasce de um coração magnânimo, que só pode ser vivido na sua plenitude por alguém que, de fato, conseguiu forjar o seu caráter, por alguém que, de fato, se tornou uma personalidade. Tá? A liderança que a liderança é um desses termos que estão desgastados, né? Quando a gente fala de liderança, vai falar, poxa, mas espera aí, liderança por liderança, sei lá, Hitler foi um líder, Mussolini foi um líder, né? Sei lá, tantos outros nomes de governantes, de estadistas, de tiranos, né? Aparecem aqui como líderes. E quando a gente fala de líder, a gente está falando no sentido ótimo do termo, né? Nós estamos falando da liderança de fato. Nós estamos falando da liderança que uma forma de serviço. E por ser uma forma de serviço também, é um ato de amor. Uma liderança que não é forjada e construída de modo superficial, de modo exterior. Porque assim, dá para colocar em alguém assim, algumas características, algumas notas que lembram a de um líder? É claro que sim. Só que ao fazer isso, você não está formando uma personalidade. E, portanto, um líder autêntico, de fato. Você está formando um personagem. E esse personagem pode macaquear, né, um líder e parecer como um líder. Né? Porque a
liderança não é ter o comando de uma tropa. A liderança não é uma capacidade retórica acima da média, cheia de sofismos. A liderança não é ter pessoas que lhe servem e estar acima de ninguém. A liderança não é sinônimo de um totalitarismo, de uma atitude bruta, cruel, né, assim, posta na verticalidade. A liderança nasce no coração daquelas pessoas que de fato estão comprometidas com o outro, que estão comprometidas com o mundo, que se sentem devedoras, que percebem que podem entregar algo. Mas você percebe que essa noção de que eu posso fazer algo, de que eu posso viver uma vida maximamente generosa, altruísta, que deve ser vivida num esquecimento de si mesmo para uma entrega total, plena e fecunda ao outro. Isso tudo assim, não nasce de uma hora para outra. Né? O líder é alguém que forjou o seu caráter. E forjou como? Por exemplo, praticando as virtudes, que foi o grande tema da live de ontem. O líder é certamente alguém virtuoso. Qualquer coisa que não isso não é um líder. Pode ser um tirano, pode ser um totalitário, pode ser um usurpador, né? Pode ser um bom orador, mas não é um líder. O líder é alguém virtuoso, é alguém humilde, né? É alguém que sabe cumprir os seus deveres, é alguém que quer deixar a sua marca no mundo e alguém que está comprometido com o outro e que quer extrair o melhor do outro. Tem aquela frase, né, de Goethe, Viktor Frankl também vai usar muito essa frase de Goethe, né, na qual Goethe diz, se eu trato o outro como ele é, eu o torno pior. Mas se eu o trato, se eu me relaciono com ele, tendo em vista aquilo que ele é chamado a ser, aí sim, eu o conduzo para o lugar em que ele deve estar. O líder, ele vai olhar para o outro e vai entender quais são as suas potencialidades. E ele vai ajudar o outro a se desenvolver. Por quê? Porque ele está comprometido com o outro. Ele vai olhar para o seu tempo e ele vai entender neste tempo no qual ele vive, neste século, do qual ele faz parte, o que de fato lhe cabe, o que ele pode entregar. O que ele pode fazer para a formação dos outros, para a formação das novas gerações, o que ele pode fazer para a sua sociedade, para o seu tempo. O líder é alguém que está atento, não em si mesmo, mas que está com os olhos postos para fora, para o mundo, para o outro. E ele se compromete. Opa, se tem algo que eu posso fazer na minha casa, no meu trabalho, no meu país, na minha cidade, se tem algo que eu posso fazer, eu devo fazer. Eu devo fazer num esquecimento de mim e numa entrega generosa, né, de mim mesmo, a partir dos meus talentos, das minhas capacidades, a partir do meu suor, a partir do cumprimento dos meus deveres. A liderança é um ato de serviço. Um ato de serviço. O sentido de ser da liderança é esse. Sabe uma coisa, Luiz, que me provoca, assim, que eu tenho um trecho das próprias aulas de psicologia na Escola de Formação de Líderes, mas imagino, eu li 1 ou 2 livros do Frankl, eu não sou um estudioso, mas imagino que esteja presente nas obras dele aquela ideia de que, né, a felicidade não deve ser buscada como um objetivo intencional, porque ela é sempre a consequência do reconhecimento e como que dá adesão a um sentido. Então tem até aquele desenho, né, que você busca a felicidade de maneira direta, você vai colher frustração. O cara que quer ser feliz, vai se frustrar. Agora, se você quer buscar e encontrar um sentido, né, para a sua vida e para cada circunstância, a felicidade vem por tabela, como uma consequência de uma vida em que o sentido é plenamente reconhecido e aderido e vivido, né? E eu me pergunto se não acontece algo análogo com a liderança. Porque talvez a gente possa sair com a ideia, né, de que não, então eu quero ser líder, eu quero ser líder. E aqui é uma provocação, tá? É uma pergunta que eu não sei a resposta, uma dúvida que eu tenho genuína. Será que a liderança também não é um pouco assim? Se eu quero ser líder, eu acabo me frustrando. O que eu devo buscar para me tornar um líder? Qual que é a ação
que eu devo fazer com constância, ou as ações que eu devo fazer com constância, para que a liderança seja um resultado disso? Não sei se fez sentido. Excelente. Não, excelente. Eu acho perfeita a tua provocação. E isso leva-nos para uma conversa bem, bem frankliana, bem logoterapêutica, inclusive, né? Porque a liderança é um desses fenômenos, né? Que nós não buscamos por primeiro. É um efeito colateral, é uma consequência. Se a pessoa quiser ser um líder, não, eu quero ser um líder. Não tem aí, Henrique, um manual, 5 passos para se tornar um líder. Não tem, né, um manual de como falar, de como se portar, de como se vestir. Desculpa, as pessoas às vezes acabam caindo nessa, né? Tipo, Claro. não, o projeto da minha vida é ser um líder. Não é bem isso. E aí fica um negócio ridículo, né? Porque a pessoa vira um personagem, fica esquisito, não é autêntico, não é verdadeiro. Né? A pessoa quer, num curso rápido, numa leitura introdutória, sem antes praticar nada, sem viver nada, ela quer se tornar um líder. Então, ela acha que líder é falar desse ou daquele modo, é se vestir assim ou assado, né? É gesticular dessa forma ou daquela, né? Elevar o tom de voz. Né? Entende? Vai criando uma neurose, né? Uma certa histeria. Né? A pessoa vai se tornando um personagem, aquilo fica esquisito. Você olha para esses tipos de líderes aqui, entre aspas, porque de fato não são, e você percebe que tem algo lá muito estranho, uma realidade meio esquizofrênica do tipo, olha, ele não sabe muito bem o que ele faz, ele não acredita no que ele faz, ele não vive o que ele faz, mas a coisa ela tá aí, ela tá meio estampada, mas não é ele. Né? Tem alguém vivendo essa vida, mas não é ele. Ele não é o autor dos seus atos. Né? Ele está emulando alguém, mas de forma errônea, emulando só o exterior, não a vida interior que esse líder tem e assim por diante. Porque a liderança, como você bem colocou aí na tua provocação, ela é um efeito colateral. Né? Não é assim que, olha, eu quero ser líder. Muito embora todos nós devamos caminhar nessa direção. Tá bem? Mas não é algo que eu busco por primeiro, do tipo, olha, eu faço o que eu faço porque eu quero ser líder. Não, olha, eu vivo uma vida reta porque isso é bom. Eu busco ser virtuoso porque isso me torna verdadeiramente livre. Porque isso faz com que eu consiga atualizar maximamente as minhas potências. Porque isso me torna mais constante. Porque isso me torna mais caridoso. Porque isso faz com que eu seja mais atento aos outros. Né? Eu vou vivendo questões outras. Eu vou vivendo o serviço. Eu vou vivendo o amor. Eu vou vivendo a entrega. Eu vou me colocando numa atitude atenta aos outros e disponível àqueles que me buscam, aqueles que de mim demandam algum tipo de ação. E na medida em que eu vou fazendo isso, ou seja, na medida em que eu vou forjando o meu caráter, a partir da prática constante e assídua das virtudes, na medida em que forjando o meu caráter, eu vou desenvolvendo a minha personalidade, ou seja, eu vou me tornando essa pessoa única e irrepetível. Eu vou, de fato, me tornando alguém em que as pessoas confiam. Né? Uma pessoa que, de alguma forma, é previsível. Porque aquela pessoa que se torna uma personalidade, ela é previsível. As crianças são imprevisíveis, os imaturos são imprevisíveis. Né? Eles ficam igual uma biruta. Né? Conforme o vento bate, né? Conforme as sensações lhe acometem, eles vão de um lado para o outro. Você nunca sabe muito bem o que esperar de um imaturo, como você nunca sabe o que esperar de uma criança. Uma pessoa que já desenvolveu uma personalidade, ela tem uma estabilidade do seu caráter. Né? Você vai encontrando dela notas de unicidade, de irrepetibilidade. É alguém que você confia, é alguém que você procura, é alguém que você quer estar próximo, é alguém que você quer partilhar a tua vida. Né? Na medida em que a pessoa vai forjando o seu caráter, formando, né, essa sua personalidade, automaticamente, por um efeito colateral, por uma consequência daquilo que ela está se tornando, ela vai vivendo esse processo mais amplo, mais pleno da liderança. Ela começa a se tornar, dentro da sua casa, para os filhos, para a esposa, para o marido, para os pais, para o sogro, para a sogra, uma espécie de líder. Alguém que serve. Alguém que, de alguma forma, extrai o melhor dos outros. Alguém que eleva todo o ambiente. O mesmo ele faz no trabalho, independente da função que ele tenha no trabalho. Ele não precisa ser o chefe. Ele pode ser o chão de fábrica. Lá onde ele está, ele começa, de alguma forma, ser alguém que emana uma luz, alguém que aponta caminhos, alguém que une o time, alguém que pensa em soluções virtuosas,
né? O mesmo ele faz na igreja, né? Em todos os outros ambientes, na política, por exemplo. Mas isso acontece enquanto um efeito colateral. Um efeito colateral. Se a gente tenta ir direto à liderança, a gente cria um personagem. É igual a felicidade, quando o Victor Frankl vai falar, né? Se eu busco a felicidade por primeiro, eu colho uma neurose, uma frustração existencial. Porque a felicidade é a consequência de uma vida que é vivida a partir de realização de valores e que encontra um sentido. Então, a liderança é isso. E isso é algo que na Escola de Formação de Líderes me chama muito a atenção, sabe? Se constrói uma liderança a partir da prática de virtudes, ensinando, de fato, o que é a pessoa, para que ela foi feita, o que a realiza, o que a macula, o que a danifica, o que a rebaixa, né? O que a eleva. Né? É um processo não só teórico de tomada de consciência, mas também existe toda uma dimensão prática na qual você vai dia a dia com o teu grupo, com os seus colegas, amigos, conhecidos, né, com as pessoas que fazem parte também do projeto, você vai praticando aquilo. Né? E aí depois, por exemplo, de 10 anos, tem um grande líder, como o Henrico, que foi formado por um outro grande líder, né, que é o Reinaldo. Aí começam a despontar lideranças, mas quando nós nos conhecemos, você ainda tinha um longo caminho para percorrer até se tornar esse grande homem, esse grande líder que você é hoje. E percorreu. E não é uma micagem, não é um personagem. É um homem de fato, entende? Ô, Luiz, deixa eu te fazer uma... Você já assistiu aquele programa do Antônio Abujanra, chamava Provocações, que ele fazia entrevistas assim, bem tete a tete, Uhum. bem legal. Então, uma de Antônio Abujanra agora, tá com você. O Reinaldo tem uma frase que para mim ela... o Reinaldo Augusto, né? Tem uma frase que para mim ainda... Ela tem um quê de mistério, sabe? Uma coisa que eu intuo uma certa verdade, mas como que escapa a compreensão como um todo. Ele fala o seguinte, não sei se você já ouviu ele falando disso, ele fala, olha, ser líder é ser cristão. Queria que você comentasse essa frase. Ótimo, ótimo. O Rico, eu estava lendo hoje Caminho, de São José Maria Escrivá, salvo engano, no capítulo Vida Sobrenatural, vida Interior, acho que Vida Sobrenatural, o capítulo. E aí, logo no início desse capítulo, ele diz o seguinte, né? Parafraseando ele, né? A crise que nós vivemos é crise de santos. Uhum. Pegando essa frase agora aqui para nós, assim, sem esvaziar todo o sentido místico, teológico, né, espiritual, que São José Maria Escrivá colocou nessa frase, mas sem também aqui cair num certo pieguismo, nós poderíamos dizer que a crise que nós vivemos é crise de líderes. Tá? Crise de líderes. Por quê? Porque hoje são poucas as pessoas que de fato estão comprometidas em se tornar grandes personalidades. Porque tem um preço alto a ser pago. É o preço de uma vida ofertada, uma vida doada, uma vida gasta pelo mundo, pela sociedade, pelo outro. Né? A crise que nós vivemos é a crise de liderança. Nós não temos líderes. E quem é o líder em última instância? Quem é o líder em última instância? O líder em última instância é o homem plenamente saudável. É o homem na sua beatitude. É o beato. É o homem são. É o homem santo. O líder, de fato, é o santo. O santo. E aqui, quando eu falo santo, eu não estou falando só no sentido católico do termo, entendeu? É evidente que os grandes líderes do mundo foram santos, né, canonizados pela Igreja Católica, mas o homem saudável, o homem na sua máxima estatura, o homem que está disposto, como eu dizia lá no início, a servir, a amar, a dar a sua vida em prol do outro, né? Aquele que está disposto a fazer como Cristo fez, se esvaziar por amor aos outros, servir, né? Renunciar aos primeiros lugares, trabalhar e trabalhar bastante, sabe? Então, assim, o verdadeiro líder é esse cristão, é esse beato, é esse santo. E a crise que nós temos, né? Assim, fala hoje, lá no cenário mundial, uma grande liderança. Não tem porque, olha, nós não temos pessoas saudáveis. Mas quando surge um homem saudável, um grande santo, ele resolve todo o
problema do seu século e dos séculos vindouros. Quando aparece, né, um São Francisco de Assis, um Tomás de Aquino, né, quando aparece uma Madre Teresa, né, um Boaventura, quando aparecem os grandes homens, né, um São Francisco Xavier, um Santo Inácio, eles resolvem todo o problema do seu tempo, são grandes líderes. Eles nos convocam a sermos melhores. Uhum. Eles fazem uma reforma institucional profunda, né, de todos os lugares nos quais eles estão metidos. Sim. Não, perfeito. E faz muito sentido, no final das contas, até olhar aquela frase do Evangelho, né, do o sal da terra e luz do mundo sob essa ótica, né? Isso me leva a uma outra coisa. A gente fala muito, associa muito, e não é uma coisa facilmente associável por aí afora, né? E você tocou em alguns momentos nisso, o Silvio ontem também, a gente fala na escola, essa associação entre liderança e serviço, né? Entre liderança e doação, foi um termo que você usou, e em última análise a gente pode colocar, né, entre uma associação entre liderança e amor, né? Que é outra palavra para serviço, para doação, né? E de uma constatação como essa, vem, pelo menos para mim, a seguinte pergunta, né? Em que sentido eu me tornar um líder é importante para a minha realização como pessoa? Porque isso não é uma questão óbvia, você concorda? Eu posso muito bem falar, pô, eu quero me realizar como pessoa, mas eu não quero ser um líder, né? E a minha pergunta é justamente, é possível isso? Ou o caminho do amadurecimento humano, né, do florescimento humano, passam pelo exercício da liderança? Tá, interessante. Vamos lá. Se a liderança, aqui, da forma como nós estamos colocando, tá bem? Nesse sentido ótimo do termo, se a liderança é um efeito colateral de alguém que de fato conseguiu se tornar uma personalidade e o fez porque, por exemplo, cumpriu seus deveres, né? Porque foi magnânimo. Aquela frase de São José Maria Escrivá, né? As almas grandes têm em conta as coisas pequenas. Ou seja, as grandes almas, elas cumprem os seus deveres. Elas fazem aquilo que está ao seu alcance. Ou seja, se a liderança é um efeito colateral do cumprimento dos deveres, de uma vida pautada no serviço, no amor, de alguém que quis fazer a diferença, sendo o sal da terra e luz do mundo e papapá. Se a liderança é um efeito colateral disso tudo, eu posso dizer que a liderança ela é um sinal que aparece de que, olha, o caminho está sendo vivido com maestria. Ou seja, quando a liderança autêntica de fato aparece, é como se aparecesse um sinete. Opa, é isso mesmo, Henrico. Esse é o caminho da tua vida. Você está se realizando, né, enquanto pessoa, você está atualizando as suas potências, tanto que você agora está se tornando um líder. Aí onde você está, né? A dona de casa, né, o funcionário, né, o político, o padre, enfim, o dono da empresa. Tanto que você está se tornando um líder virtuoso, um líder autêntico. Agora, se a liderança não aparece, mau sinal, hein? Mau sinal. Tipo, olha, peraí, eu estou aqui com os meus 34 anos, estou aqui com os meus 40 anos, 50, 60. Porra, eu nunca fui líder de nada, só de mim mesmo. E olhe lá, e olhe lá. Assim, eu não tenho, né, esse certo magnetismo. As pessoas não veem em mim um líder, alguém que elas podem confiar, alguém que ajuda os outros a se tornarem melhor, né? Alguém que se antecipa às necessidades dos outros e se coloca à disposição para servi-los, para amá-los. Opa, peraí, eu ainda não me tornei um líder. Mau sinal. Se isso ainda não apareceu, é porque o caminho não está sendo bem vivido. Ou seja, você não está se tornando aquilo que você deveria. Porque se estivesse, a liderança apareceria. Não tem como. Ela é um efeito colateral. Toda grande personalidade vai se tornar necessariamente, obrigatoriamente, um líder. Não tem outro caminho. Se não aparece, repito, mau sinal. Então, assim, serve também de termômetro, sabe? Serve de termômetro.
gostei da resposta. Me contemplou, gostei. Bom. Acho que fez todo sentido. Uma outra questão, depois eu quero pegar aqui umas duas perguntas, estou pedindo para selecionar duas perguntas nos comentários para a gente fazer. Mas enquanto fazem isso, enquanto nós fazemos isso por aqui, eu queria te fazer uma outra pergunta que me parece central, até pelo nome do Instituto. Vamos lá, o Instituto chama Liberdade e Comunidade, né? Porque realmente nós acreditamos, tem até um post, um dos primeiros posts do nosso feed é justamente sobre isso, nós acreditamos que o ser humano, ele sim, por um lado, único e irrepetível e precisa, portanto, da liberdade, mas, por outro lado, ele só se realiza na interação com os outros e na comunidade, né? E um dos riscos que nós vemos justamente de compreender equivocadamente a liderança é compreendê-la exclusivamente como algo a ser feito em primeira pessoa. Do tipo, bom, entendi que é importante ser líder, agora cabe a mim exercitar, fazer isso e aquilo, porque se eu fizer isso, enfim, me torno um líder, mesmo que seja uma consequência de certos atos, mas vira uma coisa muito individualista, uma missão pessoal. E aí a pergunta que eu queria fazer é justamente essa. Qual que é o papel da comunidade ou dos outros na forja de um líder, na formação de um líder, né? Qual que é o papel que a relação com os outros, qual é o papel que a relação com os outros desempenha na formação de um líder? Uhum. A comunidade, ela tem a capacidade de identificar os talentos, de revelar a pessoa a ela mesma, sabe? Por exemplo, pegar um exemplo trivial, banal. Eu só sei como eu me chamo porque me chamam por esse nome. Me deram isso que eu sei que o meu nome é Luiz Henrique. Não porque eu me chamo, mas porque me chamam de Luiz Henrique. A comunidade, ela revela a pessoa. O outro revela a pessoa. É só no encontro com o outro que, de fato, eu vou descobrindo quem eu sou. E vou descobrindo quem eu sou porque ele me revela. E vou descobrindo quem eu sou porque, sendo eu um ser de alteridade, eu só consigo me revelar nas minhas ações e, portanto, ir me tornando aquilo que eu faço quando eu estou em contato com o outro. Sem comunidade é impossível forjar um líder. E um líder só é forjado numa comunidade virtuosa, tá bem? Nesse sentido, nós podemos olhar, por exemplo, para a história da humanidade mesmo, né? Não só a história recente, mas a história dos últimos milênios, e perceber o seguinte: toda vez que surgiu um grande líder, um líder virtuoso, né, esse líder estava necessariamente inserido em algum tipo de comunidade ou tradição, que aqui estou colocando como sinônimo, que eram virtuosos. São as instituições que formam os líderes. São as tradições que, de fato, forjam um líder. Sem a comunidade, sem o outro, sem as tradições, sem os valores recebidos, sem esse processo de revelação que o outro me traz acerca de quem, de fato, eu sou, o líder não aparece, ele não se forma. Eu preciso, por exemplo, de um Henrique que fala o seguinte: olha, Luiz Henrique, o negócio é o seguinte, isto aqui você tem feito muito bem, mas deixa eu lhe dar um toque. Esta área da tua vida, assim, precisa de uma certa atenção. Você precisa botar um certo empenho. Essa outra área tá terrível, cara. Melhore isso. Isso gera ruído, isso gera confusão, né? Eu preciso de alguém que, olhando de fora, me ajude a me revelar, me ajude dizendo quem eu sou. Isso se dá só no encontro, se dá só no contato. Um contato que é um contato pautado pela verdade, pelo amor. Tá? Então, assim, sem comunidade, Rico, não existe liderança, seria impossível. Porque também não é próprio do homem se desenvolver longe dos seus. Por exemplo, os animais têm os instintos. E eles não precisam estar no meio dos seus pares para chegarem à sua máxima estatura. Um cão pode ser tirado da sua família, já
nos primeiros momentos de vida e nunca mais ter contato com o cão. E ele vai desenvolver toda a sua capacidade canina. Ele vai latir, ele vai dormir, ele vai comer e vai abanar o rabo. Né? Ele vai ser, né, o que de maior um cão pode ser. Agora, uma pessoa sem as outras, ela não se desenvolve, ela definha. Ela não desenvolve a fala, por consequência também, o seu raciocínio fica extremamente comprometido, não consegue praticar as virtudes. E quanto mais virtuoso for, né, os outros, né, quanto mais virtuosa for a comunidade, né, mais essa pessoa se desenvolve. Por exemplo, um dos trabalhos do Instituto Libicon é exatamente esse, né? Fazer uma instituição virtuosa que vai se comprometer em formar os seus e torná-los também virtuosos. Não, perfeito. Luiz, eu peguei duas perguntas aqui que critério pessoal aqui, que eu achei interessante e queria te dar, né, porque está sendo muito bom te ouvir. A primeira é uma pergunta da Cíntia Vieira, tá? Que ela perguntou, aliás, uma pergunta bastante perspicaz e que nos faz pensar qual que é o nosso conceito de liderança. É a seguinte, não sei se você chegou a ler. Se existem líderes, é porque existem liderados, né? Então eu posso dizer que nem todos serão líderes. É isso? É a pergunta dela. Ótimo, ótimo. Excelente questão. Todo líder, ele é também liderado. Tá? Agora, o fato de você ser liderado não faz de você alguém que possa se exonerar da função de também ser um líder. É exatamente porque você é liderado, é exatamente porque você está recebendo uma formação de alguém, a doação da vida de alguém, que você também precisa ir e fazer a tua parte, sabe? É exatamente porque existem pessoas que estão lhe servindo, que estão lhe formando, né, que estão doando o tempo delas, o conhecimento delas. Sei lá, vamos pegar essa live aqui. Pô, tá lá o Henrico doando o tempo dele, uma terça-feira de carnaval. A gente está aqui no bate-papo super bacana, mas assim, trazendo conteúdos. Estamos aqui trazendo, né, várias questões, eu estou tentando passar por vários temas aqui da liderança. Nesse momento, nós estamos assumindo o papel de uma certa liderança, de formá-los, de instruí-los, de ajudá-los. Pois bem, se isso tudo está fazendo sentido, e se vocês estão se vendo nesse momento como alguém que é liderado, vocês têm a obrigação de levarem isso tudo adiante. Sei lá, por exemplo, compartilharem essa live, comentarem com as outras pessoas, se comprometerem com uma vida mais virtuosa. Então, assim, todos nós somos chamados a ser líderes. Tá? Independentemente do quão liderado nós somos, né, nas mais diversas funções da vida. Sempre há um lugar em que eu devo servir. Sempre há um lugar em que eu devo servir. É muito bom e eu vou deixar aqui anotado para trazer, acho que você vai concordar comigo, essa pergunta amanhã na live com o Reinaldo, porque uma das grandes máximas que conduzem, né, e que estruturam o nosso conceito de liderança é uma máxima do professor César Saldanha, que você citou no início da live, que ele diz, só tem liderados quem tem líderes. Né? E você parafraseou agora essa máxima. E isso remete a um conceito muito mais dinâmico de liderança do que a gente está acostumado a ter, né? Porque a nossa cabeça é um pouco estática. Não, eu sou líder e, portanto, eu me relaciono com todo mundo na condição de líder para com liderados. Perfeito. Mas a vida real não é assim, né? A vida real, eu tenho ambientes onde eu sou líder, eu tenho pessoas diante das quais e que me reconhecem como líder, mas isso só acontece também porque eu reconheço outras pessoas como sendo meus líderes, né? Só tem liderados quem tem líderes. Então esse é um ponto que eu vou querer, você tocou na tua resposta, mas eu vou querer aprofundar na live amanhã com o Reinaldo e ver a visão dele sobre isso. E a segunda pergunta que eu queria fazer é uma pergunta que eu não anotei, mas eu decorei, que é do Wesley. Wesley aqui de São Paulo. Wesley Abreu perguntou o seguinte, mais ou menos. E aqui eu estou perguntando para o psicólogo Luiz Henrique Carmelo, tá? Os traumas da vida cotidiana formam líderes? Achei ótima essa pergunta, né? Os traumas formam líderes? Olha, não necessariamente.
Não necessariamente. Assim, eu não posso dizer que uma pessoa, pelo simples motivo de ter passado por um trauma, ou de viver, né, alguns traumas, vai se tornar um líder. Porque a questão é o que eu faço com aquilo que eu recebo. Agora, os traumas, as dificuldades, as labutas, né, as portadas que a gente toma, né, os espinhos que nós encontramos pelo caminho, isso tudo pode, se de fato eu estiver atento e comprometido com uma vida valorosa, isso tudo pode se tornar um caminho, um meio bem frutuoso para que eu desenvolva, né, as minhas virtudes e para que eu me torne um líder. Ou seja, momentos difíceis, aquela máxima, né? Momentos difíceis geram homens fortes. Né? É claro, senhora, é muito mais oportuno, nós estarmos metidos num momento difícil, com traumas, com dificuldades. É muito mais oportuno viver, por exemplo, nesse século, do que num século qualquer de bonança, de facilidades. Onde eu não preciso necessariamente me comprometer com muita coisa, porque as coisas estão mais ou menos como deveriam estar. Então nós precisamos olhar também para esse nosso tempo, olhar para esse nosso século, olhar para esses traumas e ver, em meio a isso tudo, uma convocação. Uma convocação. Isso tudo me convoca. Me convoca a ser alguém de verdade. Me convoca a dar o melhor de mim mesmo. Me convoca a dar a melhor resposta que só eu posso dar. Eu não posso fazer, evidentemente, tudo. Mas o que eu posso fazer, aquilo que me cabe, precisa ser feito. Volto a dizer aquela máxima de José Maria, né? As pessoas de alma grande, ou seja, as pessoas magnânimas, vocês falaram de magnanimidade ontem, as pessoas magnânimas de alma grande, elas têm em conta as coisas pequenas. Todos nós temos pequenas coisas que precisam ser feitas. E nessas realidades nós precisamos nos tornar líderes. Mas para tanto nós precisamos viver bem a nossa vida. Com valores, com virtudes, né, atentos, disponíveis, com presteza. Tá bem? Então, em si as tribulações, as dificuldades, os traumas não formam nada. São o que são. Para alguns vão ser pedra de tropeço, para outros vão ser trampolim. A questão é o que eu faço. Fato é, pode ser um trampolim. Quanto maior a dificuldade, maior o seu erguimento. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Né? Ou seja, quanto maior o problema, maior, né, mais bela, mais excelsa pode ser a solução. Muito bom, Luiz. Eu havia dito para você e para todos aqui que as lives ficariam mais perto de meia hora do que uma hora. Eu já descumpri minha fala, mas eu queria caminhar aqui, infelizmente, para a gente encerrar. Achei genial essa tua resposta. A gente sempre aprendendo contigo, né? E eu queria te dar agora uma oportunidade de você fazer suas considerações finais. Lembrando a todos, Luiz, que a partir de quinta-feira a gente vai abrir, né, aqui, vai estar no link da bio, vai ter um site para fazer as inscrições para a Escola de Formação de Líderes de março, tá? E que é a escola, como vocês podem ver, que é o fio condutor de todos esses debates, essas discussões que a gente vem tendo, uma escola de formação de líderes, nas quais esses temas serão tratados com profundidade, com professores, com grupos de discussão, e na quinta-feira a gente vai detalhar um pouco isso mais. Mas gostaria de passar a palavra te agradecendo muito não só, isso aqui é pouco, né, essa participação na live, mas por tudo, toda a dedicação que você tem ao nosso trabalho, o Instituto Libicon, sempre a disponibilidade que você tem para todas as nossas iniciativas, né, que eu sei que você tem como suas também, e isso muito nos alegra e nos enriquece. Então, eu queria te passar a palavra com o coração cheio de gratidão por todo esse caminho que a gente vem fazendo juntos. Eu que agradeço, meu cara, agradeço muitíssimo. É muito bom estar aqui contigo. Eu fico muito feliz de ver esse nosso instituto agora no Instagram.
e começando esses trabalhos também no online, né? Não só no presencial, mas também agora no online, não só para São Paulo, mas para todo o Brasil. O que eu quero dizer a todos os meus seguidores, todos aqueles que estão aqui, no que diz respeito a essa escola de formação de líderes que vai ter em breve, é o seguinte: façam. Tá bem? Sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Foi ter aceitado o convite lá em 2013 de fazer aqueles 15 dias de formação em 2014. Aquilo mudou substancialmente, mudou significativamente a minha vida. Boa parte do que eu sou hoje, do que eu me tornei, teve início, teve a sua gênese lá, na Escola de Formação de Líderes. Então, assim, se eu pudesse recomendar, assim, de todo o coração e com toda a verdade, algo para vocês, no que diz respeito à formação de vocês, formação moral, intelectual, né, espiritual de vocês, é o seguinte: façam essa Escola de Formação de Líderes. Eu acho que quarta-feira, não, desculpa, quarta não, né? Quinta-feira vai abrir as pré-inscrições, né? Não sei se já são as inscrições para essa próxima escola. É isso? São as inscrições já, a partir de quinta. Pronto. Então se inscrevam e façam. Tá bem. É isso. Luiz, brigadíssimo. Amanhã, nesse mesmo horário, às 9 horas da manhã, a gente vai receber aqui aquele que é o responsável por toda essa história que a gente tem feito juntos, o Reinaldo Augusto, e nós vamos falar sobre as qualidades do líder, tá, Luiz? Então, também vai ser uma live muito interessante, que a gente vai poder explorar todas as intuições e a experiência que o Reinaldo tem na formação de lideranças e na reflexão sobre esse assunto. Então, já fico ansioso, fico o convite para todo mundo que está aqui para estar amanhã e, mais do que isso, compartilhar com o maior número possível de pessoas para que estejam aqui, sigam a página do Instituto Libicom, interajam conosco e estejam atentos para as iniciativas, em particular para a Escola de Formação de Líderes, agora já de março. Tá bom? Então, Luiz, muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos aí em casa. Obrigado a todo mundo que participou aqui da live. De novo, uma audiência excelente, né? Mantida ao longo de todo o tempo. Isso nos deixa muito, muito felizes. Desculpa não poder responder as perguntas de todos, mas aqui a gente vai fazendo algumas. Mas eu agradeço mesmo o carinho de todos. Obrigado e um abraço. Abraço a todos. Obrigado, Henrico. Fiquem com Deus. Tchau. Fique bem.